Eu vim aqui hoje compartilhar uma história que começou durante minha pesquisa de campo para o meu trabalho de doutorado e depois acabou se transformando numa experiência pessoal que eu não podia imaginar. Em 2009, eu tinha já selecionado São Luís do Paraitinga como um dos municípios em que eu faria a pesquisa de campo. E São Luís do Paraitinga, para quem não conhece, é um município no interior paulista, na região do Vale do Paraíba, com mais ou menos 10 mil habitantes, e que faz divisa ali com Ubatuba. Para quem já desceu para o litoral norte pela rodovia Oswaldo Cruz, com certeza já passou na entrada. São Luís do Paraitinga tem o maior conjunto arquitetônico tombado do estado de São Paulo e também é muito conhecido por ser um reduto de diversas manifestações da cultura popular brasileira, como, por exemplo, cavalhada, marchinhas de carnaval, congada, festa do divino, entre diversas outras. Eu já tinha ido a São Luís do Paraitinga a passeio antes e tinha uma noção da importância do município para o cenário cultural de São Paulo e do Brasil, mas o meu foco como pesquisadora não tinha nada a ver com essa questão cultural. Eu estava interessada nas paisagens rurais do município, mais especificamente nos processos de recuperação de floresta nativa. Bom, na virada de 2009 para 2010, aconteceu um evento trágico lá, que foi uma enchente de grandes proporções que arrasou com a cidade, principalmente com o centro histórico. E, bom, eu acredito que muitos devem ter assistido também, acompanharam o acontecido pelos meios de comunicação. A cidade das festas, dos carnavais, mas parece um cenário de guerra. Todos os acessos estão interditados. Parte da cidade ainda continua debaixo d'água. Além de destruída, a cidade está ilhada. Faltam água, luz, comida, remédio. 2.000 pessoas continuam em abrigos provisórios ou casas de amigos, à espera da reconstrução e limpeza das casas. Tudo virou um entulho, inclusive a igreja matriz, que tinha mais de 200 anos. Pelo menos 300 construções foram danificadas na enchente. A cidade histórica de São Luís do Paraitinga, em São Paulo, deve ser declarada Patrimônio Nacional depois que for recuperada dos estragos causados pela enchente. Este enviado à cidade se transformou numa oficina de restauração. A enchente destruiu livros e... Bom, foi no meio dessa situação, um pouco depois disso, que eu comecei a minha pesquisa de campo lá, em março de 2010. E embora o meu trabalho também não tivesse relacionado com a enchente, era um evento muito recente e as pessoas ainda estavam muito mexidas com aquilo e comentavam muito sobre o que tinha acontecido, e eu pude ter uma noção melhor também da dimensão que tinha sido o desastre e de como a própria comunidade tinha conseguido se articular e se organizar para fazer o resgate das pessoas, né? Salvar a vida de todo mundo, com exceção de uma pessoa que infelizmente morreu numa queda de um deslizamento de um barranco numa estrada de terra. E assim, me impressionou aquela capacidade, assim, aquela altura, né? Fazia menos de 3 meses que tinha acontecido. Aquela altura a cidade estava funcional, tudo limpinho, e a atmosfera que a gente percebia nas pessoas, embora tivesse ainda muitas obras acontecendo, vários casarões danificados, a atmosfera era de bola para frente, assim. E as pessoas me mostravam fotos, me falavam muito sobre o que tinha acontecido, mas sempre, nunca ninguém assumia uma postura assim de se colocando como vítima, né? Era mais uma postura de vamos refazer, vamos construir, vamos fazer melhor. Bom, desde então eu comecei a ir
lá para São Luís periodicamente, a trabalho, e acompanhar esse processo de reconstrução, tanto da parte material quanto da vida das pessoas, tem sido uma experiência muito rica, e é um pouco disso que eu queria dividir com vocês hoje. Eu comecei a me indagar, e ainda fico me perguntando bastante sobre isso, como é que aquelas pessoas tinham conseguido, no momento da crise, se mobilizar para lidar com a situação, salvando a vida das pessoas, fazendo os resgates, e como que eles estavam, de uma maneira tão rápida, voltando a uma vida, né, uma situação de vida normal. Eu assim, acredito que tem vários fatores envolvidos nisso, né? E eu não queria colocar de uma maneira simplista de é isso ou é aquilo a causa, né, dessa mobilização tão grande. Mas, porque eu acredito que uma situação complexa como essa a gente não pode tentar ver por um ponto de vista de relações isoladas de causa e efeito, né? Mas eu acredito que tem sim alguns elementos que estão ali na base dessa capacidade de reação, né, dessa capacidade de mobilização coletiva que eles demonstraram. Bom, o primeiro deles, eu acredito que seja acreditar que as dificuldades, que as adversidades também podem ser vistas como oportunidades de transformação, de mudanças, né, e também acreditar que a diversidade é que é a matéria-prima, né, a base para que essas transformações aconteçam. Né? Eu selecionei aqui também alguns depoimentos de pessoas que eu acho que ilustram bem isso que eu estou tentando dizer. O rio sobe, o rio leva, as coisas são finitas, a gente não pode se prender, mesmo amando, mesmo tendo uma responsabilidade com a nossa história, a gente tem que saber a hora certa de abrir mão de certas coisas, certos sentimentos, né? Então, é uma cortina que se fechou, vai ser uma outra vida, outro jeito. Tudo diferente. Eu estou vivendo uma vida nova outra vez, só que eu estou recomeçando. O que o rio fez para a gente foi exatamente isso. Ele entrou sem pedir licença, saiu sem falar muito obrigado, e ficamos nós com as nossas perdas e com a nossa vida para tocar em diante. Entendeu? E estamos aí, depois de tanto tempo, estamos aí, nos refazendo e felizes, e tendo hora boa, hora dia bom, diabinho. E tem que ser no futuro como ela sempre foi, uma cidade da coletividade. É uma cidade onde ricos e pobres convivem em paz e amor, bêbados e não bêbados convivem com paz e amor, pessoas com problemas de saúde mental convivem com pessoas normais, e por aí vai. Nós somos uma cidade da diversidade, do amor e do afeto. É uma cidade alegre, e tem que ser assim. Se reconstruir a cidade, vai ser um lugar de turismo, coisa mais linda do mundo. Vai ser o povo, fora do Brasil, vão querer conhecer São Luís. Eu peço a Deus que essa cidade só vá para frente. Eu amo São Luís do Paraitinga. Eu amo a vida ainda. Os dias maus, os dias bons, um dia ensolarado, um dia de chuva. É o contraste da vida, né? Tem que ter contraste. Eu acho que tem várias palavras, né, que a gente pode chamar isso. Eu chamo de resiliência. E eu penso que se a gente quer construir cidades resilientes, quer construir uma sociedade resiliente, que seja preparada para lidar com momentos de crise, né, lidar com perturbações de uma maneira adaptativa, a gente tem que pensar, sim, em valorizar o passado, em aprender com o passado, em valorizar as tradições, mas também tem que estar aberto às inovações e às mudanças. Né? Eu acho que estar disposto a dar sempre um novo significado
as coisas, né? Reconstruindo com base na diversidade que existe e num processo que é de aprendizagem constante. Né? Eu chamei essa palestra de Urbanidades Possíveis, então, porque eu acredito que essas são ideias que a gente pode levar para a vida diária, por mais que a gente mora numa cidade grande, né, em contraste com São Luís, que é uma cidade pequena, mas eu acho que dá para a gente levar para o trabalho, para o condomínio, até para o trânsito, né, uma postura de acreditar que uma dificuldade ela também pode ser encarada como uma oportunidade de transformação e que é com base na diversidade que a gente constrói essas mudanças, né, que a gente aprende, que a gente transforma. Então, assim, cada vez que a gente encontra uma dificuldade, que a gente dá um tropeção, isso pode também ser uma oportunidade para a gente inventar um novo passo, inventar um jeito de dançar diferente, e aí eu acredito que isso pode ser levado para qualquer contexto, né? E eu achei, então, que essas ideias, num dia de inspiração urbana, elas valiam a pena ser compartilhadas. E, para terminar, eu queria deixar o convite para que todo mundo vá conhecer São Luís do Paraitinga e, quem sabe, se encantar tanto quanto eu me encantei. E aí eu acho que ninguém melhor do que os donos da casa para fazer esse convite. Ih, filho, se eu for contar mais essa hora, dá um livro. Viu, filho? Mas pareçam vocês lá em casa, tomar um café comigo. A casa é pobre, mas o coração é rico. Agora estamos lutando com força, garra e fé. Juntar o pouco que tem para pôr a cidade em pé. Com a ajuda de todos, seja o que Deus quiser. O sorriso esconde a lágrima, o coração apertado, mas o luizense tem força, traz a raça do passado, acompanhando o tempo devagar, mas não parado. Queremos agradecer um a um que ajudou, venha nos dar as mãos, que muita coisa sobrou, nossa cultura está viva, essa água não levou. Tocar um dedinho de prosa, o jeito de ser caipira, saborear comida caseira, um feijão com cambuquira, a simpatia de um povo, essa enchente não tira. Isso que aconteceu é a força da natureza. Tudo vai pegar seu rumo, você pode ter certeza. Nossa cidade é encantada, ainda tem muita beleza. Muito obrigada.